Se você viu o último vídeo do canal, você viu a gente mostrando aqui pessoas bebendo detergente, tomando banho com detergente, essas coisas assim, né? E tudo isso ocorre, como nós explicamos, depois de uma notificação da Agência Nacional de Vigilância mostrando que produtos produzidos por uma empresa estavam contaminados com bactérias. As pessoas, por uma questão política sem sentido, começaram a se expor a essa bactéria. Veja bem, é claro que tem muita ignorância por trás disso, muita estupidez, muita falta realmente de raciocínio. Mas eu queria que você pensasse um pouco. Imagine um país onde o ministro da Saúde, veja bem, o ministro da Saúde tenha que passar um recado como esse que o nosso ministro da Saúde teve que passar. Qual que é a minha recomendação como médico infectologista para as pessoas? Primeiro, não bebam detergente, não bebam de qualquer produto de qualquer marca, muito menos sair fazendo videozinhos sobre isso. Isso é uma desinformação para a população, colocando em risco a vida das pessoas. Bem, esse é o nosso ministro da Saúde, o Padilha, fazendo um pedido para as pessoas não beberem detergente. A gente está vivendo num mundo completamente sem sentido. E agora, essa história do detergente, ela tem uma reviravolta absurda. É uma reviravolta e tanto, que mostra a ignorância dessas pessoas. Porque, veja bem, quando você tem um ministro da Saúde tendo que vir a público pedir para as pessoas não beberem detergente, é porque nós atingimos o ponto máximo da ignorância. Essas pessoas que estão diretamente ligadas a esse extremismo da direita, que elas fazem coisas contra elas mesmas. É a mesma coisa que a gente vê, eu vi agora uma entrevista com uma pessoa que é trans, e ela é uma das... Existem, né? Tem uma que quer até se eleger, que foi atrás aí daquela passeata lá do Nicolas e tudo mais. Depois parece que hostilizaram ela percebeu que não podia nem se candidatar pelo próprio partido do Nicolas, porque o pessoal não aceitou. Eu acho absurdo que essas pessoas não entendam que elas não são aceitas, que elas são tratadas como aberração, que elas não são tratadas como seres humanos. Essa entrevista, inclusive eu vou trazer para você aqui essa entrevista com essa mulher trans, que é uma mulher trans de extrema direita, capaz, inclusive, de votar. Ela deixa claro, vota em qualquer um que não seja o Lula. Eu vou trazer para você essa entrevista feita com ela para você entender o mundo que nós estamos vivendo, sempre pedindo para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Dê o like no vídeo, por favor, porque aí outras pessoas como você podem acompanhar o que a gente fala aqui. E esses debates são muito importantes. Dá uma olhada aqui, se não é chocante a gente ver uma pessoa trans com esse tipo de mentalidade. Qual o melhor presidente pro Brasil 2026? Gustavo Lima ou Lula? Ai, Gustavo Lima. Qualquer um menos Lula. Minha avó seria melhor que o Lula. Gustavo Lima ou Pablo Marçal? Gustavo Lima. Gustavo Lima ou Ciro Gomes? Vai, Gustavo Lima. Continuo com Gustavo Lima. Gustavo Lima ou Tarcísio? Pode ser o Tarcísio. Tarcísio ou Boulos? Tarcísio, vai. Tarcísio ou Leonardo? Ia ser uma boa, né? Um dono de terras e tal. Aí eu acho que ia levar o Brasil pra frente. Leonardo ou Nicolas Ferreira? Ai, o Nicolas, eu gosto do Nicolas. Eu acompanho ele nas redes sociais e ele tem uns projetos bons. Okay. Nicolas Ferreira ou Ratinho Júnior? Continuo com o Nicolas porque eu não conheço o Ratinho Júnior. Nicolas Ferreira ou Dilma? O Nicolas. Nicolas Ferreira ou Alexandre de Moraes? Ainda existe esse homem? O Nicolas. Nicolas Ferreira ou Bolsonaro? Os dois são ótimos, né? O Nicolas, que é mais jovem, possa ter boas ideias e... Imagine quando essa mulher trans descobrir o que pensam os apoiadores do Nicolas, principalmente esses que estão aí nessas igrejas neopentecostais, que têm um pensamento de que essas pessoas são verdadeiras aberrações. Imagine quando essa mulher trans descobrir que ela vota no Nicolas, por Nicolas ser jovem, e descobrir que o próprio Nicolas, ele utilizou a irmã dele, menor de idade, para utilizar uma mulher trans, para fazer um debate contra uma mulher trans em plenário.
Imagine essa mulher quando ela se informar a respeito do Nicolas e ver todas as falas transfóbicas do Nicolas e inclusive, uma dessas falas transfóbicas, ele perdeu contra a Duda, né, a deputada por Minas Gerais, a Duda Salabert. E imagina quando essa mulher trans descobrir que o Nicolas perdeu um processo por ser transfóbico, transitado em julgado, e que ele coleciona processos de transfobia. Então essas pessoas estão dispostas. Você vê que ela também quer votar no... Aí já é brincadeira, né? Em cantor sertanejo, aí já é zoação. Mas veja bem, você consegue imaginar como que essas pessoas são capazes de defender aquilo que vai contra elas mesmas, contra a natureza delas mesmas. E aí agora nós tivemos esse plot twist, né? Essa reviravolta nesse caso do detergente. E o próprio ministro que eu trouxe agora há pouco, o ministro Padilha, ministro da Saúde, foi ele mesmo que passa essas informações. Na verdade, essa ação da Anvisa, ela teve por trás delas, das ações contra a empresa IP, ela teve bolsonaristas, gente do Bolsonaro, e os bolsonaristas bebendo detergente por causa disso. Eu vou trazer aqui para você esse vídeo com o próprio ministro da Saúde falando a respeito. Uma bactéria e um detergente não é uma discussão de esquerda e direita. Não importa em quem você votou ou pretende votar. A acusação de perseguição à empresa não faz nenhum sentido. A inspeção que encontrou irregularidades na fábrica foi feita por técnicos da Anvisa Nacional com a Vigilância Sanitária do Governo do Estado de São Paulo, que não é do PT, e da Prefeitura de Amparo, que não foi indicada pelo presidente. Ou seja, ligada a 3 governos diferentes. E o diretor da Anvisa, que é responsável por essa área que determina a suspensão, foi indicado pelo governo Bolsonaro. Foi inclusive secretário do ministro da Saúde do Bolsonaro. Olha aqui as imagens do Fantástico mostradas de dentro da empresa. Ninguém está tentando destruir empresa nenhuma. Estamos falando de um risco sério. A bactéria que foi encontrada em produtos pode desenvolver resistência a antibióticos. Não dá para arriscar. O alerta é para os produtos de lotes com final 1. Se você encontrar esses produtos na sua casa, não utilize, não jogue fora e não beba. Deixe guardado em um lugar seguro. Dependendo da decisão final da Anvisa, a empresa será obrigada a recolher e ter que te ressarcir. Quem hoje está fazendo gracinha, lavando louça, estava até outro dia aplaudindo quem fez chacota de pessoas morrendo sem oxigênio na pandemia, falando que a vacina ia te transformar em jacaré, deixando de comprar vacina para gastar dinheiro público em cloroquina. Quem você acha que está preocupado com a sua saúde? Técnicos da Anvisa, da Vigilância do Estado de São Paulo, da Prefeitura de Amparo, ou essa culpa? Agora a gente descobre que a ação da Anvisa, ela teve o apoio da Vigilância Sanitária do governo Tarcísio. Você não pode falar que o Tarcísio é um governo de esquerda. Você não pode falar que o Tarcísio não tem ligação nenhuma com o Bolsonaro. É até um absurdo você falar isso. E junto com essa ação do governo estadual, o governo municipal da cidade de Amparo, que é onde está a fábrica da IP. Então, veja bem, é uma coisa tão assustadora que eles fizeram essa movimentação toda, sendo que a ação tem a Anvisa e a Vigilância Sanitária do Tarcísio. Eles achavam, e até agora dizem, que é uma perseguição política. Então quer dizer que o Tarcísio está fazendo uma perseguição política contra Bolsonaro ou contra quem bancou a campanha do Bolsonaro? É claro que isso é um absurdo. E é claro que eles vão simplesmente fingir que eles não fizeram nada disso. Eles vão fingir que eles não beberam detergente. Refrigerante, ok, né? Eles vão fingir que eles não beberam detergente, que eles não tomaram banho com detergente. Eles vão fingir que eles não sabiam que o Tarcísio estava também por trás dessa ação da Anvisa, com a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. E a coisa vai passar. Eu acredito que aquela mulher que andou cortando todas as sandálias havaianas da família já deve ter comprado novas sandálias havaianas para a família. Eu acredito que muitas dessas pessoas que fizeram essas campanhas de lacração e boicotando esse e aquele produto já estão voltando a consumir o produto. Lembra que eles falaram que nunca mais na vida iam comprar o chocolate Bis? Lembra disso?
que eles falavam que nunca mais iam assistir nada que fosse ligado à Disney, e nunca mais, obviamente, iriam à Disney ou qualquer coisa ligada à Disney. Eles fizeram inúmeras campanhas de boicote e essas campanhas imbecis, estúpidas. E agora a gente tem essa reviravolta aí. Nesse caso específico do detergente, nós temos por trás o governo Tarcísio. Eu acho que é para rir, se não for para chorar, né? Eu acho que para eles é para chorar, né? Para quem bebeu detergente aí. A gente tem casos, inclusive, eu não consegui confirmar, mas isso tem a gravação nas redes sociais. Por não conseguir confirmar, eu nem vou divulgar aqui, mas é um caso de uma pessoa dizendo que teve uma pessoa que foi hospitalizada em função de beber detergente para gravar vídeo. Como a gente não conseguiu levar o caso até o final, eu não vou poder divulgar aqui, mas esse vídeo está viralizando aí na internet, o sujeito dizendo, olha, é um vizinho, ele bebeu para gravar o vídeo e acabou sendo hospitalizado e não colocou o vídeo e tudo mais. Então, quer dizer, até que ponto a gente vai continuar convivendo com gente completamente sem sentido? E essas pessoas são, muitas delas, idosos, e esses idosos, eles têm um pensamento de aprovação que é muito importante a gente colocar aqui. Eu quero trazer para você um vídeo importante que explica muito do que nós falamos aqui no canal. Eu achei esse vídeo importante para você tentar entender, Clayson, qual é a lógica de tudo isso. E pelo menos a psicologia explica um pouco. A gente já falou sobre isso aqui no canal, mas eu achei importante colocar mais uma pessoa falando. Eu vou explicar com detalhes o que é o processo de dissonância cognitiva, sem o qual não existiria a extrema-direita no poder. Dissonância cognitiva nada mais é do que a indisposição a analisar a verdade a partir das evidências. Então são pessoas, e aí você pega aquele padrão médio dos mais sectários, dos mais radicais dentro da extrema-direita, geralmente são pessoas frustradas. Ou frustradas religiosamente, ou sexualmente, ou intelectualmente, ou profissionalmente, tem uma determinada frustração. E o movimento bolsonarista transformou essas pessoas, que eram pessoas frustradas, vistas pelos seus pares de modo negativo, em patriotas, em defensores do Brasil. Tem um trecho interessante da série The Boys, que agora está na última temporada, que faz uma caricatura da extrema-direita lá nos Estados Unidos, e se pergunta a uma das líderes da extrema-direita o que é que ela vende. Aí ela diz, eu vendo liberdade, eu vendo o patriotismo, eu vendo a defesa do nosso povo. Aí, de tanto ser questionada, ela diz, eu vendo propósito. Então essas pessoas tiveram no bolsonarismo um propósito para a vida. Elas não precisam, por exemplo, mais fazer uma faculdade para entender sobre direito, sobre Constituição, porque elas vêm na corrente de Zap, colocam no grupo e não precisam ser validadas por professores de universidade, porque eles próprios se validam. Exatamente. Então chega um momento que a identidade, a atuação do grupo fundamenta a identidade das pessoas. E quando as pessoas veem uma verdade factual, como por exemplo, que elas podem estar colocando pessoas em risco, cristãos colocando pessoas em risco apenas para fazer politicagem, e ainda assim elas dizem, use IP, é porque se elas forem pela verdade factual e perceber que isso é absurdo, elas se descaracterizam, porque o sentido da vida delas passou a ser essa afirmação política desse grupo. Então, eles rejeitam a verdade, porque se eles aderirem à verdade, eles perceberão que eles não são defensores da pátria, eles são apenas pessoas. Esse vídeo está no perfil do TikTok KikaLima0803. Olha, essa explicação foi uma explicação que nós já colocamos aqui no canal várias vezes, a gente já falou várias vezes sobre esse assunto, e já trouxemos aqui dados dessa informação que ele traz, inclusive com mais profundidade, a gente já abordou isso aqui no canal. Mas é importante você entender por que muitas vezes eles não conseguem se livrar disso. Porque se eles se livrarem dessa loucura, dessa insanidade, eles vão ter que negar a si mesmos. Eles vão ter que assinar o papel de trouxa. Muita gente não quer isso. Olha, eu já fui enganado. Infelizmente, isso já aconteceu. Agora, recentemente, eu fazendo uma obra lá na minha casa, infelizmente, eu tive que cair na lábia de alguém que me enganou. Uma pessoa que prometeu, eu estava fazendo uma reforma, trocando a janela da minha casa, a pessoa prometeu que ia trocar a janela, paguei e não tem janela, nem dinheiro, nem nada. Isso acontece, gente. O que a gente vai fazer? Infelizmente, a gente acaba confiando nas pessoas e acaba sendo feito de trouxa, como eu fui. Agora, eu tô aqui assumindo isso com tranquilidade, porque eu sei que isso faz parte
da questão humana. Agora, essas pessoas, pelo fato delas viverem uma vida voltadas para isso e o tempo todo criar intrigas, brigas familiares, briga com o vizinho, essa situação que muitas vezes ela descamba para agressividade, para acusação falsa, essas pessoas não conseguem se livrar disso mais. Porque aí seria realmente negar a si mesmo, negar a sua própria personalidade. E esse é um grande problema. Entraram numa armadilha que eles não conseguem nunca mais sair. O problema é que você só pode, pelo menos, parar com a loucura. Olha, beber detergente, não vou. Pelo menos beber detergente eu não vou, sabe? Você pode parar com a loucura. Parar com a insanidade. Essa é a minha dica aí para vocês, né? Eu, por exemplo, agora, antes de qualquer coisa, eu começo a perceber que eu não posso pagar adiantado, sabe? Eu tenho que ficar esperto com as pessoas, entendeu? Eu não quero cometer o erro novamente. E assim é a vida. Coloca aqui nos comentários o que você achou da explicação sobre a burrice coletiva, né? A dissonância coletiva, que a gente já falou aqui no canal. E se você não tinha visto, queria que você colocasse aqui o seu comentário também a respeito dessa reviravolta, no caso do detergente. Não se esqueça de dar o like no vídeo, seu like é muito importante. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, faça a sua inscrição aqui no canal. A sua inscrição é fundamental para a gente levar adiante o nosso trabalho. Por isso, se inscreva no canal, especialmente se não é a primeira vez que você está conosco. A gente sempre fala aqui a respeito dessa escola. É uma escola que tem ensinado para as pessoas como trabalhar pela internet. Você vai trabalhar apenas com o seu celular. Se tiver um computador, melhor ainda, né? E você tem ali a descrição de 12 profissões. São 12 profissões para você começar a ter dinheiro, a ganhar dinheiro, a ter uma renda extra por intermédio da internet. Então muitas pessoas estão descobrindo coisas espetaculares nessa escola. E essa escola tem dado oportunidade para que as pessoas possam aprender essas profissões. E em cima disso, ter também um dinheirinho. Se você quer entrar para essa escola, se você quer saber quais são essas profissões, se você quer entender um pouco mais sobre o que se ensina ali e ter a sua renda extra, entra aqui no primeiro comentário fixado. É o primeiro comentário, tá? Você vai nos comentários aqui do canal, primeiro comentário. Eu mesmo explico tudo para você, tá escrito lá, renda extra, tem um link na frente, você clica no link e aí você vai direto pro WhatsApp e vai conversar comigo, tá bom? E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para dar aquela força pra gente, você pode nos ajudar sendo membro aqui do nosso canal, um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se, é uma forma de você nos ajudar também, e você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Aqui, ó. Esse é o nosso endereço de Pix. Aqui em cima está o nosso QR Code. Se você puder, né? Se você não puder, não tem problema, você ajuda quando você puder, não tem problema. Nosso material é sempre gratuito. E a gente sempre lembra que você não é obrigado a nada. Você não é obrigada a nada. É só se você quiser mesmo. A gente pede porque a gente quer continuar trabalhando para você. E a gente agradece também, agradeço do fundo do coração a todas as pessoas que ajudam o nosso trabalho aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson e se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.